Bom, pessoal, então agora vamos ver a classificação dos carbonos quanto à hibridização. Essa parte de hibridização, vocês vão rever também na frente A. Então, eu vou passar de uma maneira bem básica aqui a hibridização para vocês, mas não se preocupem, porque nesse momento do curso é necessário que vocês saibam bater o olho nos carbonos e classificar. Tá? Entender a teoria da hibridização e tudo mais, aqui é só uma ilustração aqui para que vocês possam poder fazer os exercícios de classificação dos carbonos. Então, para entender um pouquinho sobre o que é uma hibridização, eu fiz aqui a distribuição eletrônica em níveis e subníveis do carbono. Lá atrás, a gente viu só em níveis, que ele tem 2 elétrons no primeiro e 4 no segundo nível. Então, agora eu distribuí em níveis e subníveis. Então, os 6 elétrons do carbono, então, se ele tem 6 prótons, ele tem 6 elétrons no estado fundamental, eu distribuo de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p2, totalizando aqui os 6 elétrons e na camada de valência que eu selecionei aqui, que é a camada que vai estabelecer as ligações químicas, as 4 ligações químicas, eu tenho no estado fundamental 2 elétrons ocupando o subnível S e 2 elétrons ocupando o subnível P. Então, cada subnível vai ter um número de orbitais. Então, cada orbital comporta apenas 2 elétrons, no máximo, né, 2 elétrons. Então, o S tem um orbital só, o P, que cabe em 6 elétrons no máximo, vão ter 3 orbitais. Então, eu separei esses orbitais aqui nessas caixinhas. Então, coloquei aqui os 2 elétrons no S e os 2 elétrons no P. Bom, então no estado fundamental, eu tenho esses 2 elétrons emparelhados em S e 2 elétrons desemparelhados nos subníveis aqui P, né, nos orbitais do subnível P, e sobra um orbital vazio. Então, para diminuir a repulsão entre esses elétrons emparelhados, ocorre então a excitação eletrônica. Esse elétron vem daqui para cá. Então, sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Nesse estado excitado que nós temos os 4 elétrons desemparelhados, cada um em seu orbital para estabelecer as 4 ligações químicas que o carbono faz. É a partir do estado excitado que a gente vai começar a propor as hibridizações, que são as interpenetrações, as misturas dos orbitais para fazer as ligações múltiplas que o carbono estabelece. Bom, então, como aqui eu tenho um elétron em S e 3 elétrons em P, quando o carbono faz 4 ligações do tipo sigma, se for com o mesmo átomo, a energia vai ser a mesma. Então, como que eu explico que eu vou ter uma ligação em S e 3 ligações em P se as 4 ligações são equivalentes? Bom, então a teoria da hibridização diz que os 4 orbitais que vão estabelecer as 4 ligações sigmas, né, do carbono vão ser orbitais híbridos S com os 3 P's. É a mistura da energia desses 4 orbitais em uma só. Então, sempre que fizer 4 ligações do tipo sigma, eu tenho a hibridização de um S com 3 P's. Então, a hibridização aqui chama sp3. Então, cada orbital aqui vai estabelecer híbrido, vai estabelecer a ligação do tipo sigma. Então, gente, sempre que o carbono for tetraédrico, quando ele estabelecer 4 ligações do tipo sigma, essas 4 ligações aqui são sigma, igual a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, sempre que for um carbono com 4 ligações sigma, a hibridização é sp3. Então, a classificação quanto à hibridização desse tipo de carbono vai ser sempre sp3, sempre. Agora, voltando aqui. Bom, quando estabelece 3 sigmas e uma pi, a gente viu nos orbitais que a ligação pi tem que ser feita com o orbital P, que é aquele orbital no formato de alter. Então, para fazer uma ligação pi, eu tenho que deixar um orbital P sem hibridizar, sem misturar. Esse orbital tem que ficar puro. Então, qual que é a proposta? Se tem 3 sigmas e uma pi, eu vou hibridizar um S com 2 P's e deixar um P puro para fazer a ligação pi. Então, a proposta aqui é, se tiver 3 sigmas e uma pi, a hibridização vai ser sp2. Então, aqui nós temos 3 elétrons em orbitais híbridos e um elétron para fazer a pi em orbital P puro. Então, aqui o P, ele não foi hibridizado. Então, ficou orbital, os 3 orbitais híbridos para fazer a sigma. Então, sigma aqui no carbono vai ser sempre com orbital híbrido. E temos aqui o orbital P puro, sem hibridizar, para fazer a ligação pi.
Então, vamos lá. Sempre que o carbono fizer uma dupla e duas simples, é o carbono chamado trigonal, veja, ele tem 3 ligações sigma e uma pi, uma só. Então, sempre que for dupla e duas simples, a classificação desse carbono vai ser sp2. Sempre assim, ok? Seguindo esse mesmo raciocínio, vamos lá. Se ele tiver duas ligações pi, duas sigmas e duas pis, então eu falei para vocês que a pi, ela tem que ser com orbital p puro, sem hibridizar, sem misturar, né, as energias desses orbitais. Então, qual que é a proposta? Hibridizar um S com um P e deixar os dois P's puros, sem hibridizar, para fazer as duas ligações pi. Então, quando tiver duas sigmas e duas pis, nós temos orbitais híbridos sp, em que os elétrons dos orbitais híbridos sp vão fazer as duas ligações sigma, e os orbitais p, sem hibridizar, p puro, vão fazer o quê? As ligações do tipo pi. Então, nós temos duas situações em que o carbono vai ter hibridização sp. Vamos olhar aqui, ó. Carbono chamado de digonal, tem 2 ligantes, seja por duas duplas, ou uma simples e uma tripla. Mas veja bem, aqui eu tenho duas sigmas e duas pis. Aqui embaixo também temos a mesma quantidade, duas sigmas e duas ligações do tipo pi. Então, sempre que tiver duas sigmas e duas pis, seja de duas duplas, ou uma simples e uma tripla, a classificação do carbono quanto à hibridização vai ser sp. Então, uma dica para não ter que ficar lembrando de toda essa teoria aqui que eu mostrei para vocês, para o carbono a gente pode contar o número de ligações sigma. Contando o número de ligações sigma é o número de orbitais que eu vou hibridizar. Então, lembrem-se, os elétrons do carbono no estado excitado ocupam um S, um orbital S, e 3 orbitais P's. Então, são 4 letras, S e 3 P's, beleza? 4 letras, um S e 3 P's. Então, vamos aqui. O número de sigmas vai ser o número de orbitais híbridos, hibridizados. Então, o número de sigmas vai ser o número de letras. Então, veja, 4 sigmas, 4 letras, sp3. 3 sigmas, 3 letras, sp2. 2 sigmas, 2 letras, sp. Basta fazer essa classificação, tá? Um estudante, um candidato que vai fazer um vestibular, que sabe tudo sobre teoria de hibridização, e o candidato que sabe classificar, faz a questão do mesmo jeito. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é a classificação. Ah, então é só uma classificação? É só decoreba? Não, porque o tipo de hibridização influencia nas propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então, a gente vai usar essa classificação para entender alguns fenômenos. Por enquanto, é só uma classificação, que dá para fazer os exercícios do módulo, ok? Então, vamos continuar aqui para a gente poder falar sobre também a geometria dos carbonos, né? A geometria, ela vai mostrar como que os ligantes estão dispostos no espaço tridimensional, de modo que fiquem com a maior estabilidade possível. Então, se eu tenho ligantes aqui, que são elétrons ligantes, eles têm que ficar nessas ligações com a maior distância possível. Então, sempre que eu tiver um carbono tetraédrico, a geometria também vai ser chamada de tetraédrica. Então, a geometria do carbono tetraédrico vai ser a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, ela vai ter um ângulo de ligação aqui, esse ângulo, chamar esse ângulo de θ, ok? Esse ângulo da ligação aqui vai ser igual a 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio. Então, todo carbono tetraédrico tem hibridização sp3 e geometria com ângulo de 109,5, que é a geometria tetraédrica. Então, o nome do carbono é tetraédrico, 4 ligantes. E o nome da geometria também é tetraédrica, aí fica fácil, né? O trigonal, o carbono trigonal que tem 3 ligantes, que faz uma dupla e 2 simples. Então, a geometria aqui vai ser a geometria que mostra os ligantes aqui, né, nos vértices de um triângulo. Então, a geometria aqui vai ser a trigonal plana. Então, o carbono trigonal tem geometria trigonal plana. E o ângulo das ligações aqui, vou dividir 360 por 3. Então, o ângulo aqui vai ser de 120. Então, todo carbono que
for trigonal, tem 3 ligantes, sp2, a sua geometria vai ser trigonal plana e o ângulo de 120. E o carbono digonal, que tem 2 ligantes, seja por 2 duplas ou uma simples e uma tripla, com hibridização sp, todas as ligações estão na mesma linha, com o ângulo de 180. Essa geometria chama linear. Então, a geometria linear vai ter um ângulo aqui de ligação igual a, vamos colocar a θ aqui também, né? Que é o ângulo. Nesse caso aqui, o ângulo vai ser de 180. Vai ser a maior distância possível aqui entre os ligantes. Então, é fácil. Tetraédrico, sp3, geometria tetraédrica. Trigonal, né, vai ter hibridização sp2, geometria trigonal plana. E o digonal, o único que tem o nome da geometria diferente do nome do carbono. O digonal, que é sp, tem geometria linear. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui agora para vocês, para a gente fechar, para entender, para verificar se vocês entenderam certinho como que é a classificação dos carbonos quanto à hibridização. Então, vamos fazer um exemplo agora, tá bom?